Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Carrion e sua esposa, Eulália Casagrande Carrion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e um irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né? Sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Ainda não está gravando. Agora deu. Entrou, Vitória. Sim. Então vamos fazer a prece e depois a projeção e o Geraldinho assume. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor, de bondade, que permite que nos reunamos em torno dos ensinamentos de Jesus, trazidos pela doutrina espírita. Nós queremos te agradecer, mestre amigo, por todo o amparo, o estímulo, o encorajamento. Durante este período que estamos vivenciando de aprendizagens, de desafios, para os quais fomos capacitados. Te agradecemos, mestre amigo, em nome de cada membro da AME Serra Gaúcha, de cada membro deste grupo que agora se reúne num objetivo comum, de estudar, introjetar e praticar esses ensinamentos. Nós te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um de nós, mas principalmente sobre o nosso coordenador, Geraldinho Lemos Neto. Que ele possa, Senhor, ser amparado em todos os momentos de sua vida, mas principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde ele é desafiado a dar o seu testemunho. Que a tua paz, mestre, possa nos envolver, hoje e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigado, Samira, pelo carinho das palavras amigas. Sua prece me tocou muito o coração. Nós vamos, então, dar início aos estudos propriamente ditos, embora quem esteja chegando aqui pela primeira vez precise saber que nós já realizamos dois. Só um minutinho. Já realizamos dois estudos que foram como que o prefácio, né? Abordando a visão dos espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio através de Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, analisando a obra de André Luiz. Nós fizemos um primeiro e um segundo estudos trazendo essas informações. Quem não participou pode perfeitamente verificar as duas gravações no YouTube da TV Saber Espiritismo e também no YouTube da AME Serra Gaúcha. A partir de hoje, então, inicia-se, propriamente dito, o estudo nosso em grupo das obras de André Luiz. E a primeira, eu sugeri, e a Samira e o Victório concordaram que nós iríamos iniciar esses estudos pela obra Nosso Lar, que é a primeira obra de André Luiz. Então, eu gostaria de colocar algumas regras para que a gente fique bastante tranquilo e bastante em sintonia de como vamos proceder, né? Pode deixar o Chico aí, o Vitor, que assim ele nos abençoa. Então, em primeiro lugar, este não é um grupo de principiantes da doutrina espírita. Não é um grupo que vai acolher pessoas que nunca leram a obra de André Luiz, correto? Então, se algum de vocês que está presente não tem conhecimento nenhum de doutrina espírita, ou não tem leitura e estudo da obra de André Luiz, este grupo não é para você. Desculpe a franqueza, né? É porque nós não vamos aqui fazer a leitura do livro. Não é o propósito nosso, é um propósito de estudo. E para que nós tenhamos, por conseguinte, mais eficiência no estudo, é preciso que todos vocês tenham o hábito e estejam dispostos a estudar os livros propostos, lê-los antes das nossas reuniões. Correto? Então, isso é muito importante, para a gente definir isso já de cara. Por que isso? Porque outra questão é que não é nossa intenção fazer aqui palestras sobre o assunto. Não é um seminário em que eu vou ficar do lado de cá do vídeo, falando sem interrupção, sozinho sobre o tema. Como disse, o grupo é um grupo de estudos. E por ser um grupo de estudos, todos vocês estão convocados a participar. Então, nós vamos ter, inicialmente, uma reunião por mês, em datas pré-definidas, de sextas-feiras, de 18 às 20 horas. Então, nós teremos tempo suficiente para nos preparar para a próxima reunião. E, para tanto, será necessário a leitura, a meditação, o estudo, o destaque dos assuntos relativos à obra a ser naturalmente estudada.
A Samira é a coordenadora, vamos dizer assim, administrativa do grupo. Então, é através dela, do WhatsApp dela, do e-mail, que vocês todos já têm dela, e também nós teremos um grupo no WhatsApp em que as informações futuras estarão disponíveis para todos. É natural que a gente faça o convite para que todos vocês nos acompanhem juntos nessa jornada, que não é uma jornada fácil, e também não temos pressa. Não é que nós vamos aqui estudar um livro por reunião, não. Nós vamos estudar profundamente, essa é a proposta. A proposta é o estudo profundo da obra de André Luiz, trazendo colaborações de companheiros queridos que estão na lide, tanto de palestras, seminários, publicação de livros, que já escreveram livros sobre o assunto, que estarão conosco nessa jornada. E, portanto, a colaboração minha e deles será também... nós teremos, de forma participativa, né, essa participação, essa presença de amigos queridos aí, como o Dr. Décio Iandoli Júnior, né, como o Dr. André Luiz, e aí os amigos aí da AME Serra Gaúcha, todos que se somarem neste esforço conjunto de análise da obra de André Luiz. Então, feito isto, vou apenas repetir aqui a solicitação que fiz no preâmbulo do nosso início, que todo aquele que quiser falar, libere naturalmente o seu áudio, fale, exponha o assunto, a sua pesquisa, e o debate é aberto, naturalmente, a todos, e apenas solicitando que, uma vez exposta a ideia, desligue o microfone, para que não tenhamos aí muita gente falando ao mesmo tempo, que seria, para nós, impossível coordenar, correto? Se a pessoa não quiser, por exemplo, fazer uma intervenção pela voz direta no estudo, pode mandar as suas questões pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo próprio recurso aqui, o chat do Google Meet, não é? Então, por isso, estamos assim com muita alegria, recebendo todos vocês, amigos queridos do Brasil inteiro e até do exterior, que aceitaram o nosso convite para o estudo da obra de André Luiz. Essa imagem do Chico, ela é, por demais, linda, não é? De certa forma, mostrando aí a iluminação que lhe foi dada pelos 92 anos de vida e 75 anos de dedicação absoluta, de renúncia extrema, de amor à causa espírita cristã, como nós nunca tivemos notícia na face da Terra. Este homem símbolo, que embora não sendo santo, mas foi o espírito mais elevado que já pisou na face da Terra depois de Jesus Cristo. Então, nossa reverência a ele, neste momento inicial aqui dos nossos estudos, porque se não fora o trabalho dele, a dedicação dele, nenhum de nós
teria talvez sequer notícias da vida espiritual, da mediunidade e de como os espíritos interferem nas nossas vidas. Então, a nossa homenagem a ele em primeiro lugar. Na passagem, então, dos slides, só para darmos sequência aqui ao nosso pensamento, vamos abordar a obra primeira de André Luiz, que é Nosso Lar. Eu vou trazer 2 trechos que já citei nas 2 reuniões anteriores, que são trechos do próprio Emmanuel, escrevendo através de Chico Xavier sobre a obra Nosso Lar, no momento em que Nosso Lar estava sendo psicografado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Vamos lá, por favor, Victória. Então, primeiro, ele vai dizer, no dia 7 de julho de 1943, quanto a Nosso Lar, não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Então, Emmanuel já de cara afirmando, né? O Chico estava no início da psicografia, ele começou a psicografar o livro no dia 31 de março deste mesmo ano de 1943, já estava, portanto, aí em meados da psicografia, o livro seria lançado somente no ano seguinte, em 1944, e Emmanuel já nos mostrava a excelência do serviço espiritual que estava em execução. E em seguida ele diz: verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição. Então, só analisando esta frase psicografada pelo Chico, no dia 7 de julho de 1943, nós vamos verificar aí o seguinte: o autor, que é o André Luiz, teve naturalmente que passar pelo crivo dos benfeitores espirituais, porque ele não pôde relatar tudo. Vejam bem, são os detalhes possíveis de serem revelados acerca da vida espiritual na colônia de Nosso Lar. Então, só essa palavra aí, possível, os detalhes possíveis, já nos mostra que nem tudo pôde ser revelado em 1943. Em seguida, ele vai falar sobre a colônia. Nosso Lar, colônia de transição. Uma colônia de transição, o próprio Emmanuel falando sobre Nosso Lar. Entre milhares de colônias dessa natureza e tão diversas entre si, quanto aos pormenores de organização, quanto são as cidades que rodeiam a Terra. Então, vejam, gente, então o primeiro ponto aqui que eu gostaria de abrir ao debate é exatamente isso. Porque muitos de nós espíritas acham que só existe a cidade Nosso Lar, porque a gente leu, não é? E só repete acerca de Nosso Lar. A maioria dos nossos estudos acerca do assunto se fixa na colônia de Nosso Lar. E Emmanuel faz uma revelação que está no livro Deus Conosco, essa mensagem. Em breve nós publicaremos todos os originais dessas psicografias no site da Vinha de Luz Editora e do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte. E vocês vão poder ver a letra que Chico Xavier psicografou esses escritos de Emmanuel, e isso é de um tesouro incalculável. Então, essa revelação é sobremaneira importante. A revelação de que cidades espirituais, colônias espirituais,
à semelhança de nosso lar, existem aos milhares. Vejam bem. Isso não é extraordinário, minha gente? Elas existem aos milhares. São tão diferentes as colônias espirituais entre si, quanto são diferentes as cidades terrestres. Quanto Belo Horizonte é diferente de Caxias do Sul, quanto Caxias do Sul é diferente de Lisboa, quanto Lisboa é diferente de Tóquio, quanto Tóquio é diferente de Nova York, quanto Nova York é diferente de Xangai, quanto Xangai é diferente de Johannesburgo, e esta é diferente do Cairo. Percebem? Então, Emmanuel está nos revelando uma coisa muito importante, que o mundo espiritual não é uma coisa padronizada. O mundo espiritual não é uniforme, como muitos de nós podem supor. O mundo espiritual é tão diverso e tão diferente quanto é a vida terrestre aqui na face da Terra. Então, agora, os amigos podem aí, se quiserem, comentar e colaborar conosco nessa reflexão. Perfeito, Geraldinho. A gente deu uma pesquisada sobre as colônias espirituais e se vê que elas estão sobre as cidades do Brasil e do mundo, e que são normalmente por afinidade espiritual ou por propósito que elas se formam. É isso? É exatamente isso, Edson. Nós estamos verificando com Emmanuel, e agora o slide seguinte, que é da mãe de Chico Xavier, que as colônias espirituais, elas reúnem os espíritos por afinidades relativas à cultura, à religiosidade, à crença e às regiões. Vejam que a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu, através do Chico, no livro Cartas de uma Morta. Ela visitou, ela nesse trecho do livro, ela relata ao filho, que é o Chico, que ela visitou várias cidades espirituais, várias colônias espirituais, em vários continentes terrestres. E ela então diz para o Chico: os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui, naturalmente, no mundo espiritual, grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. Então, esse trecho eu adoro, é magnífico, porque isso aqui, gente, dá um estudo, só esse parágrafo da mãe de Chico Xavier já nos descortina uma realidade diversa, uma multiplicidade de vida, de organização social, econômica, política, no mundo espiritual, de uma organização científica, cultural, artística, no mundo espiritual, e também de diversas organizações de expressão religiosas, com raízes na cultura de cada povo, que naturalmente vai diferir entre as diversas culturas aqui na Terra e no mundo espiritual. Então, nós não podemos achar
que as cidades espirituais indianas, que tem toda uma tradição aí dos Vedas, depois do budismo e outras incursões no campo das atividades religiosas ao longo dos milênios, com tantos conhecimentos diferentes dos nossos, nós não podemos achar que uma cidade espiritual na Índia será semelhante ao nosso lar, que é, basicamente, a capital espiritual do Brasil, fundada por portugueses ilustres, desencarnados aqui no Brasil no século XVI. Percebem? Então, a diferença entre esses, por exemplo, os anglo-saxões, os países nórdicos da Europa, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos da América do Norte, terão, naturalmente, as suas cidades, as suas colônias espirituais, mas elas serão eminentemente de tradição protestante, de tradição reformada, porque a crença desse pessoal, ao longo dos últimos séculos, se uniu ou se formou dentro dessas tradições reformadas. Ao passo que as cidades italianas, espanholas, francesas, ou mesmo portuguesas, terão talvez mais prevalência da tradição católica apostólica romana, enquanto as cidades da Europa do Leste, como, por exemplo, as cidades espirituais, né, dos países da Europa do Leste, como, por exemplo, a Grécia, como, por exemplo, grande parte dos países eslavos, de tradição eslava, terão, naturalmente, uma tradição não católica apostólica romana, mas da tradição católica ortodoxa, não é? Assim como na Índia vamos ter a tradição do hinduísmo, no Japão a tradição do budismo, e aqui no Brasil, por ser o maior país católico e espírita do mundo, e está também se tornando um dos maiores países protestantes do mundo, nós veremos também diferenças de organização. Nosso lar, por exemplo, não é uma cidade espírita. Eu não sei se os amigos chegaram a perceber isto. Nosso lar abriga espíritas, judeus, católicos e protestantes. E o templo de nosso lar, ele não tem propriamente uma definição religiosa. Há um momento em que André Luiz, por exemplo, ele vai dizer que os nichos dos templos estão vazios, mas que a pessoa desencarnada que vai lá orar, ela enxerga naquele nicho vazio o objeto da sua fé. Vocês se lembram desse detalhe? Então, olha, isso é bastante curioso, né? Nós podemos dizer que nosso lar é uma cidade ecumênica, que se faz todos os dias, às 18 horas, uma oração coletiva. Agora, nós publicamos, pela Vinha de Luz Editora, em parceria com a editora lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, que é a Didier Editora, um livro interessantíssimo, que chama-se Depois da Travessia. São psicografias do Chico Xavier diversas. Ele psicografou católicos, freiras católicas,
ele psicografou espíritas, ele psicografou protestantes, e uma das pessoas que o próprio Chico psicografou foi a irmã dele, Dona Maria Luísa Xavier, Dona Luísa, que certamente a Flávia, que está aí conosco, vai se lembrar dela, lá de Pedro Leopoldo. Lembro, sim. Não é? Uhum. Então, Dona Luísa, a vida inteira, a irmã mais velha de Chico, foi católica apostólica romana. E ela, inclusive, não gostava de espiritismo. Ela achava, por exemplo, que nós espíritas perturbávamos mais o Chico do que ajudávamos. E, portanto, ela não gostava dos espíritas. Mas era uma pessoa extremamente boa, muito boa, mas permaneceu sendo irmã de Chico Xavier a vida inteira, desencarnando em 1986, ela permaneceu na fé católica a vida toda, até o final da sua desencarnação. E o Chico, logo depois, passa a receber uma série de 8 mensagens dela para os filhos e netos. E nós publicamos essas mensagens com autorização da família neste livro, Depois da Travessia. E lá ela revela uma coisa surpreendente, porque ela não foi para nosso lar. Ela, ao desencarnar, ela foi acolhida pela mãe, Dona Maria de São João de Deus, que a leva para uma cidade espiritual católica, onde ela relata a existência de igrejas católicas, de padres, sacerdotes devidamente paramentados, e encontra no apartamento onde ela vai habitar o santo da sua devoção, ela encontra o terço que ela tinha costume de orar à disposição dela, e ela fica extremamente feliz quando ela então indaga para a mãe dela, Dona Maria de São João de Deus: mamãe, mas então que maravilha, então quer dizer que aqui nós temos as nossas missas, nós temos os nossos sacerdotes, os objetos de nossa fé católica? E a mãe dela falou com ela: tem, aqui você vai ter tudo isso. Levou na janela, segundo o relato dela, e mostrou: abre aqui. Aí ela abriu a janela e viu no pátio os sacerdotes católicos, as freiras, cruzando ali o pátio. E ela fica super feliz. E aí a mãe dela fala com ela assim: olha, Luísa, agora você vai ter aquele período de descanso, de repouso, para se recuperar dos mais de 80 anos de lutas que você viveu na Terra, de modo que agora você aproveite esse período de descanso. Eu achei muita graça que ela pergunta para a mãe dela assim: mas mamãe, e os espíritas, onde é que estão eles? E a mãe de Chico fala com ela assim: olha, minha filha, eles não estão aqui não. Os católicos, quando têm merecimento, vêm para cá descansar. Mas espírita é assim, desencarnou, já vai logo para o trabalho. Já vai logo sendo guiado a alguma tarefa. Eles não têm tempo de descanso para eles, não. Geraldinho, sim, por favor, com relação às fraternidades espirituais, que são grupamentos de espíritos que estão dedicados à prática do bem e à prática de ajuda à humanidade. Quer dizer que numa colônia espiritual eu posso ter uma fraternidade ou várias fraternidades, e dentro dessas fraternidades, hindus, eu posso ter aí vários tipos de crença dentro de uma mesma fraternidade? Olha, eu acredito que tudo é possível, viu, Carlos? Mas eu sou mais tendente a pensar, tendo em vista este caso que eu contei da irmã de Chico Xavier, católica, que foi para uma colônia católica, ela não foi para nosso lar. Então, eu estou mais tendente a crer que estas fraternidades todas se dividem como aquela a mãe de Chico está falando: olha,
nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam. E é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. Então, eu quero crer que cada fraternidade, que cada grupo religioso ou escola religiosa vai ter a sua própria colônia, porque é uma questão de afinidade. Aqui na Terra, como que nós vivemos em nossas cidades? Misturados. Todo mundo misturados. Pessoas boas com pessoas ruins, pessoas inteligentes com pessoas com pouca instrução, pouca inteligência, pessoas muito cultas com pessoas sem instrução alguma, ricos e pobres, de todas as procedências, de todas as religiões, tudo misturado. Porque é esse caldeirão da Terra que nos faz adquirir a experiência, não é? Com o diferente. Nós somos forçados a conviver com os diferentes. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, nós nos unimos por graus de afinidade e sintonia com aqueles que pensam e sentem de acordo com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Agora, isso não impede, só concluindo aqui, isso não impede que nós que possamos ter entre essas diversas colônias um intercâmbio fraterno e solidário de colaboração entre elas. Parece que alguém vai falar. É o Cléder, de Ribeirão Preto, tudo bem? Tudo bom, Cléder? Como é que vai? Tudo em ordem. Geraldinho, evidentemente que todas as religiões possuem vários dogmas estes que foram, de alguma sorte, concebidos para determinados momentos da cultura, da necessidade de freio, muitas vezes, social na Terra, não só do ponto de vista religioso. E tais dogmas persistem nestas cidades, digamos, não só católicas, mas em várias outras religiões que poderiam entrar em total contradição com aquilo que é colocado aqui quando encarnados? Eles persistem, sim, Kleber. E as informações espirituais, através de Chico Xavier e de Ivone do Amaral Pereira, nos mostram isto. Veja bem que outro detalhe curioso da psicografia de Chico Xavier é o livro que foi publicado pelo Grupo Espírita Emmanuel, GEM, de São Bernardo do Campo, chamado Quando se pretende falar da vida. Eu sugiro a todos vocês que anotem o nome e adquiram este livro, que eu acho um dos livros mais extraordinários de Chico Xavier. Por quê? Porque ele foi escrito por um judeu. O jovem Roberto Muscati desencarnou em São Paulo com um choque anafilático. Ele foi colocar no nariz o beclozol nasal e ele teve uma reação alérgica violenta, um choque anafilático, e desencarnou com 18 anos de idade. Não tinha ainda completado os 18 anos de idade. O pai dele, o senhor Davi Muscati, era nada mais, nada menos do que o vice-presidente da Hebraica em São Paulo, que é a maior instituição judaica do Brasil. E a esposa dele ficou extremamente desgostosa, porque era o filho caçula que ela havia perdido, e entrou naturalmente num período de tristeza e depressão, e o senhor Davi ficou procurando apoio. Não conseguindo apoio da sinagoga, dos maiorais da sinagoga em São Paulo, alguém falou com ele: vá a Uberaba, procure Chico Xavier. E ele foi.
E por ocasião da ida do casal, Dona Sônia e o senhor Davi, em Uberaba, eu estava lá. Eu sou testemunha da primeira mensagem que o filho Roberto escreveu através do Chico. E a alegria desse casal judaico, não é? De origem hebraica, foi assim contagiante. E esse menino vai contar o quê? Vai contar a desencarnação dele. Se vocês vão ver o livro, inclusive o Chico psicografa em determinado ponto, frases inteiras em hebraico. Então ele conta a desencarnação dele, como foi. Ele vê o avô fala com ele as palavras relativas à passagem da morte, e ele entende no rito judaico, não é? E o avô o leva para uma cidade espiritual, segundo o relato do próprio espírito, que se situa acima da cidade de Jerusalém, em Israel. Então vejam bem, ele desencarnou em São Paulo, mas não foi para uma cidade judaica aqui no Brasil. Ele foi direto para Jerusalém, para Israel, no mundo espiritual de Israel, como espírito judaico que ele era, como espírito hebreu que ele era. Ora, então é interessante porque é o único livro de Chico Xavier que não fala em Jesus em hora alguma. E nem poderia ser diferente, porque o espírito comunicante era hebreu. Como que ele ia falar de Jesus? Se eles não dão a Jesus o título de Messias, de Salvador, embora respeitem Jesus como um profeta, eles não consideram Jesus como o nosso Senhor, correto? Portanto, sendo fiel à própria cultura e tradição, o jovem Roberto Muscati manteve a sua fé. E ali ele vai descrevendo a cidade espiritual, a evolução dos seus estudos, sempre patrocinado pelo avô. E eu, quando participei dessas psicografias todas, depois, quando vi o livro impresso que o Chico me deu, eu fiquei curioso e perguntei ao Chico: Chico, mas escuta aqui, essa cidade espiritual que se situa acima de Jerusalém, Elisete, por favor, desligue o seu microfone, porque senão dá microfonia aqui. Então, essa cidade espiritual, eu perguntei ao Chico, como que é a vida lá, Chico? Eles entendem de Jesus? Eles estudam sobre o cristianismo? Eles entendem de reencarnação? Como que é a vida espiritual nessa cidade espiritual judaica, hebraica, ou de tradição dos hebreus? E o Chico me explicou, Geraldinho, lá eles não tocam no nome de Jesus, porque essa cidade somente abriga espíritos da tradição hebraica. Mas eles estudam no mundo espiritual. E o foco deles tem grandes universidades. E nessas universidades, o foco de estudo é Deus, nosso Pai. E eles vão estudando os atributos divinos, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a inteligência suprema de Deus. E à medida que eles vão avançando no estudo, principalmente no estudo da justiça divina, eles vão entendendo que eles não chegaram com uma vida no ponto que precisavam chegar. E que vão, aos poucos, compreendendo que é preciso retornar à Terra para concluir a sua evolução, ou para apressar a sua evolução. Eles próprios, sozinhos, chegam nessas conclusões da necessidade da reencarnação
e da pluralidade das vidas sucessivas como o único mecanismo capaz de fazer o espírito atingir a perfeição. Vejam bem que coisa curiosa. Então, nós temos que entender que, naturalmente, nós temos aqui na Terra uma multiplicidade de culturas. Essas culturas tão diversas entre si, elas, embora se complementem na convivência diária, mas cada cultura traz a sua própria moral. O que é a moral? A moral é o conjunto de normas aceitáveis de determinado agrupamento social ou cultural, ou religioso. E dentro dessa moral é que cada agrupamento vai estabelecer o que seja aceitável ou não, ou seja, a sua própria ética. Compreendem? Então, isso se transpõe ao mundo espiritual. Não é pelo fato de que um hebreu desencarnado vai, pelo simples fato dele abandonar o corpo físico aqui na Terra, que ele vai, de uma hora para outra, entender sobre reencarnação, entender sobre mediunidade, entender sobre a vida espiritual, sobre a pluralidade das existências, sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Então, a cada um é dado segundo as próprias obras, dentro dos próprios limites. E os limites entre nós, seres humanos, são variáveis ao infinito, de acordo com o quê? De acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o que nós já podemos alcançar. Então é por isso que o Chico responde muito bem essa questão quando lhe perguntam no programa Pinga Fogo a respeito por exemplo, pergunta ao Chico sobre a poligamia que existe nos países de cultura muçulmana e também sobre a questão dos esquimós, que tem, e também dos indígenas brasileiros, que têm uma visão diferente a respeito da sexualidade e do compartilhamento de companheiros, esposos e esposas entre si. E o Chico responde exatamente isso que eu acabei de dizer. Olha, cada cultura em si, nós não podemos exigir que uma cultura diferente da nossa compreenda o que nós compreendemos. E cada cultura em si tem os seus próprios limites dentro da moral que lhe pertence, e esses limites serão naturalmente delimitados ou desenhados na ética de cada cultura, de cada agrupamento religioso. E isso se transpõe ao mundo espiritual. Quer dizer, a morte do corpo físico, ela não é milagrosa, ela não vai desvendar a verdade para todos ou para a grande maioria. E nós sabemos, pelos próprios livros de André Luiz, que muitos de nós, aliás, a grande maioria, desencarna, inclusive sem saber que desencarnou. Alguém? Geraldinho, com a colocação do Emmanuel, né, que as colônias espirituais, elas são aí inumeráveis, né, conforme a diversidade. E essa carta aqui, da Maria João de Deus, eu percebo também que vai desconstruindo aquele conceito de um céu, né, e de um inferno
que a gente traz por enraizamento de querer colocar tudo na nossa cabeça como uma caixinha, numa cultura já milenares, né, que temos isso na nossa essência. Então, esses resíduos nossos ainda materiais, né, eles gritam muito forte. E lembrando que todo dia a gente faz esse exercício de convivência no plano espiritual quando a gente faz a libertação no momento do sono, né? Todo esse contato. Então, nós estamos construindo não o céu e o inferno, mas nós estamos construindo a nossa intenção e a nossa afinidade. E eu achei bem interessante isso, porque isso vem comprovar o Livro dos Espíritos na questão, lá no finalzinho, naturezas, penas e gozos futuros. Na questão 965, 966, se a gente bem compreender e fizer o link agora, né, a gente vai destruindo os conceitos materialistas de que nós vamos ganhar um céu físico ou um inferno físico, mas simplesmente colônias de transição para que a gente possa continuar evoluindo até, né, chegar lá numa evolução maior. Então, fica bem interessante quando você coloca desse jeito, e essa carta aqui, falando aqui dessas afinidades, né, que conservam o costume, que conservam as características, e que não importa o que a gente está fazendo, mas importa a nossa intenção e o nosso sentimento, independente, né, dessa transição que nós vamos buscar, porque senão a gente fica trocando o inferno do católico, do protestante, né, pelo umbral, ou o céu, né, pelo nosso lar. Então, é uma coisa, isso é muito forte ainda, talvez por falta de estudo, como você está proporcionando para a gente aí, e a AME da Serra Gaúcha, e conseguir fazer esse link com a obra de Kardec, porque as coisas, elas se conversam, se conectam e ganham uma nova dimensão, né, que na maioria das vezes as pessoas não contam essa história. Elas estão muito aficionadas no lugar que eu vou receber fisicamente, mas não estão preocupados, não estão fazendo hoje o que eu vou já receber 8 horas dormindo, né? Então, achei bem interessante essa ponte. Deixa eu acrescentar uma coisa em cima do que o Arthur está colocando, Geraldinho. Em cima desta colocação tua, muito didática, que vai se ampliando esse nosso olhar, nós cada vez vemos mais que nós somos uma pálida, nós somos uma eu estou meio de lado porque o meu aqui não, eu estou projetando. Eu quero dizer, como nós somos uma pálida imagem do mundo de lá, é tudo lógico que tu está falando. Quando a gente faz essas analogias, a gente começa a realmente entender, Arthur, né? Porque não pode ser diferente o nosso retorno com as nossas aquisições, com as nossas dificuldades, que nós estamos vinculados justamente a isso, muito bem colocado pelo Geraldinho e pela Maria de São João de Deus, que claro que nós vamos estar vinculados com o que realmente somos, com o estágio evolutivo. Então, é muito natural, só que, como nós temos em nós, por imposições dogmáticas, seculares ou milenares, querendo ou não querendo, nós realmente estávamos, como diz o Paulo, de uma maneira heterônoma, nos conduzindo, não parando para raciocinar. Então, o Espiritismo é essa maravilha que faz reflexionarmos, abrirmos nossas mentes, compreendermos e entendermos que é a hora de compreender e se modificar. É brilhante isso, realmente. É essa linha, Arthur, e como o Geraldinho está colocando. É isso aí. Como se amplia o nosso conhecimento. Geraldinho, boa noite. Boa noite. Geraldinho, por favor, será que você poderia trazer esse legado para a gente sobre as colônias espirituais infantis, do comando de Meimei, de objetivos, num breve apanhado? É Silmara, né? Silmara. Primeiro, Arthur, o comentário do Arthur foi extremamente oportuno, lembrando que Allan Kardec já colocava essa situação
das afinidades. O Victório também, falando sobre como o Espiritismo nos abre o entendimento. E sobre isso, é interessante que o Arthur, quase sem saber, viu, Augusto? Você quase repetiu um texto de Emmanuel sobre, inclusive, Nosso Lar, que ele fala assim, mais ou menos assim, ele escreve, está no livro Deus Conosco, ele escreve assim: nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas conquistas e os nossos defeitos, com os nossos enganos e com os nossos acertos, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Então, a morte do corpo físico, ela é reveladora do nosso interior, daquilo que realmente nós conquistamos e daquilo que ainda nós precisamos conquistar, aquilo que nos falta. E por essa razão, nenhum de nós vai encontrar, depois da morte do corpo físico, na assertiva de Emmanuel, o céu do católico, ou o céu, o paraíso do protestante, ou o nirvana lá do budista, nem os mundos felizes do espírita, porque ele fala, nem céu, nem mundos felizes imediatos. Porque aquela ocasião, quando Chico Xavier começou a psicografar Nosso Lar, o conhecimento dos espíritas na Terra era extremamente limitado sobre a vida espiritual, né? Na década de 40, os espíritas achavam que eles iriam desencarnar e ir para os mundos superiores, ou para mundos felizes, né? Uma vez que Kardec, na obra de Kardec, vai falar a classificação dos mundos. Então, você vê alguns textos na tradição espírita, nos romances espíritas, todos falando de mundos superiores, de mundos felizes, de mundos regenerados. Então, os espíritas terrestres, reencarnados, sonhavam com essa possibilidade de desencarnar e se transferir para mundos felizes imediatos. Quando Emmanuel joga um balde de água fria nisso e diz, olha, nós não estamos nessa condição de céu, nem de mundos felizes imediatos, mas de realidade espiritual. Vamos nos encontrar conosco mesmos, aquilo que nós realmente somos pela revelação da morte, com os nossos defeitos e os nossos acertos. Agora, respondendo a Silmara, eu quero dizer que essa parte que ela trouxe vai ser objeto dos nossos estudos. Porque André Luiz, especificamente, fala sobre as cidades infantis. Existem colônias que abrigam crianças desencarnadas, tem esse fim. E essas cidades, um exemplo dessa cidade é o Lar da Bênção, que é coordenado no mundo espiritual por Meimei. O espírito de Meimei é vamos dizer, a governadora do Lar da Bênção, que está relatado por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Viu? Então, nós vamos chegar lá, mas não podemos atropelar o que a lógica do nosso estudo, porque senão a gente vai se perder por aí. Mas, existem, respondendo a sua questão, existem as cidades dedicadas a receber as crianças desencarnadas. Um exemplo que é dado por André Luiz é o Lar da Bênção, dirigido por Meimei, só que no livro está lá Blandina, é o mesmo espírito, viu, gente? Blandina e Meimei é o mesmo espírito. E a avó de Meimei também, Dona Mariana, o nome dela na Terra era Mariana mesmo. A Mariana, que é a avó de Blandina, nada mais é do que a avó de Meimei,
o nome de Meimei na Terra era Dona Irma de Castro Rocha, que desencarnou com 24 anos de idade, em 1900, se não me engano, em 1926. Então, existem essas cidades. Outro livro que vai abordar, e eventualmente nós vamos trazer esse livro aqui aos nossos estudos, é o livro Voltei, do espírito de Irmão Jacó. E lá é muito interessante o que o Irmão Jacó, que na realidade é o nosso irmão Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira no Rio, natural da República Tcheca, que emigrou para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, se fixando no Rio de Janeiro. E o senhor Frederico Figner vai relatar, por exemplo, a existência dessas cidades espirituais infantis. Olha que interessante, ele revela isso, em que os coordenadores são chamados de escoteiros mirins, e que os espíritos orientadores dessas colônias, embora já tenham alcançado uma evolução muito grande, eles se fazem crianças também para se aproximarem e dirigirem os seus co-irmãos, que são crianças e adolescentes desencarnados sem grande evolução. E que eles estão lá sob a coordenação desses grandes escoteiros espirituais. Vejam bem, está lá essa informação no livro Voltei. Mas isso eu vou deixar para um estudo posterior, tá bem? Geraldinho, posso falar? Pode, querida, pode falar. Também, naquele livro da doutora Marlene, Nossa Vida no Além, ela relata que as crianças que terão uma reencarnação muito rápida, desencarnam como crianças, permanecem como crianças e retornam a reencarnar muito rapidamente. E no livro Entre o Céu e a Terra, nesses berçários e nessas creches, a Blandina relata que muitas mães que estão se preparando para serem mães, elas são levadas no desdobramento para tomarem conta dessas crianças desencarnadas e que permanecem como crianças, e outras mães que não souberam ser mães quando encarnadas, fazem um período de estágio junto com essas crianças, que elas não são abandonadas, mas elas não retomam ao seu núcleo familiar espiritual, porque elas retornarão à reencarnação. Exatamente isso, Samir. É muito bonito esse livro. O livro todo é de uma beleza extraordinária entre a terra e o céu, porque vai nos mostrando exatamente essa relatividade da evolução espiritual. E mostrando também que as crianças, no corpo, elas somente aparentam ser crianças, que na realidade são espíritos como nós, imortais, que trazem nas histórias pregressas grandes débitos. E por isso mesmo sofreram a provação ou resgate da desencarnação prematura, geralmente vinculada a um resgate de vidas pregressas ou a compromissos de vidas pregressas. E que por não terem alcançado evolução espiritual suficiente, não se libertam das limitações físicas, mentais, do seu corpo infantil e continuam se apresentando no mundo espiritual como crianças. E justamente a espiritualidade os guia
nesse desiderato de aperfeiçoamento, para que eles possam, o mais rápido possível, reencarnarem. E a permanência deles no mundo espiritual costuma ser muito diminuta, pouco tempo, justamente porque precisam voltar e refazer caminhos. Por outro lado, nessas colônias infantis, como lembrou a Samira, existem as universidades da maternidade, em que muitos espíritos que se apresentam na condição feminina, lembrando que espírito não tem sexo, não é? É tudo uma questão de afinidade. Então, os espíritos que têm uma afinidade com a postura mais feminina, mais maternal, vão aprender a ser mãe no mundo espiritual. Muitos deles ainda não reencarnaram, né? Eles passam por esses cursos universitários de maternidade para reencarnarem e serem mães, ou, como fez menção a Samira, mulheres já encarnadas na Terra que, durante o corpo físico, são retiradas do corpo e levadas a esses cursos de maternidade para se prepararem, elas próprias, para a maternidade que virá em seguida. Geraldinho, me permita complementar o nome de 2 livros do Chico Xavier que vem subscrever isso que você falou, que chama-se Crianças no Além e Escolas no Além, de Cláudia Pinheiro Galassi. Foram livros estudados com evangelizadores em Portugal. E cita essa situação das colônias, como são divididas faixas etárias, por sexo, como é que elas evoluem. É muito interessante esses 2 livros da psicografia do Chico. Muito boa lembrança, Carolina, extremamente importante. Aliás, eu tenho uma predileção por esse livro, Crianças no Além, editado também pelo GEM, de uma beleza, de uma delicadeza, não é? Sim, olha, meu nome é Glaucio, eu estou no computador da minha nora, tá? Desculpa. Pois não, aparece Carolina. Então, seja desculpa, é só... Claro. Seja bem-vindo. Okay. Obrigada. E boa indicação aí para o grupo, né? Anotem o nome dos livros, vamos lê-los e estudá-los, porque vão nos ajudar mais à frente. Geraldinho, posso fazer uma pergunta? Pois não, Maria do Socorro. Boa noite. Boa noite. Então, essas colônias, elas são plasmadas de acordo com a necessidade espiritual. Exato. Tá bom. É sempre proporcional à necessidade espiritual. Notem bem, fazendo aqui uma remissão ao que o nosso Victório citou, que nós, ao desencarnarmos, não vamos ter choques, não é? Vamos permanecer nas afinidades que nós já temos aqui na Terra. Isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos compreender que isso faz parte do Instituto Universal da Misericórdia Divina, que não violenta as suas criaturas. Deus não nos violenta, Ele não revela para nós a verdade integral, porque nós não temos cabeça e nem espírito para isso. A verdade, ela vai sendo revelada ao homem passo a passo. É interessante porque, vejam bem, no episódio do julgamento de Jesus de Nazaré, em Jerusalém, quando Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, estava aflito para liberar o Cristo, para liberar Jesus, que a esposa dele, Cláudia, havia tido um sonho na noite pregressa, falando com o marido, um espírito dizia a ela que aquele homem, Jesus de Nazaré, era um justo e estava sendo julgado sem erro algum. E ela então tenta convencer Pôncio Pilatos
para libertar aquele homem no dia seguinte, e Pôncio Pilatos fica tentando fazer de tudo para liberar Jesus. Mas a massa não queria, não é? A massa estava preferindo Barrabás. Aí uma hora ele se irrita com Cristo, porque ele fala assim, mas afinal, o que é a verdade? Não é? Ele pergunta a Jesus, o que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. Vejam bem, o silêncio de Jesus disse tudo. A verdade, ela é relativa à condição espiritual de cada qual. E ela se ampliará ao infinito à medida que nós formos evoluindo passo a passo no carreiro evolutivo, no carreiro de ascensão espiritual que nos aguarda. É a famosa figura das tradições sagradas da escada de Jacó, que é infinita. É um degrau após o outro, um degrau após o outro. Então, justamente por isso, nós vamos receber exatamente aquilo que nós já podemos assimilar. E aquilo de que nós precisamos vivenciar no mundo espiritual para a nossa própria evolução. Ô, Geraldinho, desculpa, só vou aproveitar o momento que você vai tocar de novo nesse assunto, mas aconteceu um fato na casa aqui da nossa cidade, e às vezes a gente coloca algumas coisas e é mal interpretado. Então, e foi bastante interessante o que você colocou, principalmente as cidades espirituais para a criança, como a Samira também falou, que é de um curto período por uma necessidade específica. E tinha um caso, por exemplo, começava a se manifestar muita criança na reunião mediúnica, né, orientativa, e aí você ficava lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes o mesmo espírito se intitulado com a mesma característica de criança. Eu falei, olha, cuidado, não é? Porque isso aí está mais para mistificação, mais para um desvio de foco, porque se você ficar muito ali, né, só... e quando eu falei isso, não, mas imagina, não pode pensar muito assim, mas eu só quis colocar isso que eu estava falando da parte da criança, né, que às vezes pode acontecer também de ser um mecanismo, quando vai tratar isso na parte espiritual, também de desviar, às vezes, o foco do grupo, ou um espírito ali brincalhão, perturbador, e a pessoa ali fica ali naquela coisa, né? Então eu acho... O que eu queria que você, se você pudesse comentar alguma coisa, tudo bem, você trata numa orientação 1, 2, 3 vezes como criança, mas o espírito não é criança, né? E eu acho que uma hora, se é para ajudar, e ele está ali para dialogar, ele deve ter a capacidade de interpretação. Então, se a gente ficar caindo na mesmice de manter ele como criança, quer dizer, não é um desserviço da nossa parte, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, então... Não sei se era o momento de colocar, mas eu só não queria... só para a gente ficar pensando sobre isso. Arthur, você lembrou uma coisa que, vez por outra, surge nos questionamentos a respeito da mediunidade. Mas aí nós temos que considerar toda a obra e toda a informação de André Luiz e de outros espíritos que escreveram através do Chico. E nós podemos diferenciar essas manifestações. Em primeiro lugar, se são crianças necessitadas, né, que desencarnaram de forma violenta, por exemplo, tem um caso do menino lá de Entre a Terra e o Céu que desencarnou afogado, não é? E ele não teve nenhum prejuízo na garganta. Ele desencarnou por afogamento, correto? E desencarnando por afogamento, ele se apresenta, ele é resgatado por Blandina, que é Meimei, junto do espírito de Clarencio, que é um dos ministros de Nosso Lar, e ele é levado para ser acolhido na colônia espiritual Lar da Bênção, correto? Pois bem, mas no Lar da Bênção, ele apresenta uma ferida na laringe, uma ferida que não cicatriza.
Vejam bem. E nessa ferida, apesar de toda a assistência espiritual, o espírito da criança, que ele se mantém criança, ele desencarna muito jovem, ele se mantém criança no mundo espiritual, mas apesar de toda a assistência ali daqueles benfeitores, inclusive Clarencio e Blandina, a ferida não cura. Por que que ela não cura? E aí o André Luiz vai na gênese do problema, que são as encarnações anteriores a dessa criança, nas quais ele havia caído sucessivamente no problema do suicídio, tomando veneno. Percebem? Então, a gente não pode nunca enxergar a criança como uma criança física, mas sim como um espírito imortal que tem problemas pretéritos graves. Então, no caso, o caso desse rapaz, desse menino, agora me foge o nome, ele não é de curto prazo, ele não se soluciona de forma rápida. Ele demora um bom tempo na colônia espiritual do lar da bênção, até que ele retorna pela via da reencarnação. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Outra questão que surge é a questão que é trazida pelo livro Voltei, em que o irmão Jacó claramente explica-nos que existe uma classe de espíritos evoluídos que voluntariamente se apresentam na Terra, inclusive ele cita que eles se apresentam nas reuniões mediúnicas, e por isso, às vezes, são mal compreendidos. Eles se apresentam de forma infantil ou de forma juvenil nessas reuniões mediúnicas, mas para que a gente não se engane que são espíritos de alta evolução. Então, aí nós temos duas situações completamente distintas. A primeira que eu fiz referência é a do espírito necessitado de uma desobsessão, correto? E essa criança, se manifestar, ela precisa ser acolhida como um paciente da desobsessão. A outra questão é a manifestação de um benfeitor espiritual na modalidade juvenil ou na modalidade infantil, que pode ocorrer também. E, neste caso, não é obsessão. Provavelmente, nesse caso, será um dos integrantes dessa falange que o irmão Jacó cita como sendo dos escoteiros do além. Tá bem? Geraldinho. Mas por que eles não se manifestam de forma diferente? Porque eles têm a função deles de guiar essas colônias e não querem fazer essa transposição de forma toda hora. Seria um desgaste desnecessário de energia. Eu entendi quando o Arthur falou, porque nós nos reportamos às mensagens fraternas que o Chico recebia das crianças, que eram de adultos que conduziam aquelas mensagens, porque realmente as crianças no mundo espiritual, elas não são abandonadas, e para que elas tenham essa insistência numa reunião mediúnica com os encarnados, não no caso na colônia, mas com os encarnados, é muito compreensível um processo de mistificação desse espírito que se apresenta falando como criança, porque nós sabemos que se ele tem condição de se manifestar, ele não virá como criança ou falando como bebê. Ele será ou orientado por alguém adulto, um espírito que está ali, como são o caso das mensagens fraternas que o Chico recebia, ou por ele, porque é um espírito não criança.
Samira, eu vou respeitosamente discordar de você. Voltando a dizer o seguinte: se esta criança, como o caso relatado no Entre a Terra e o Céu, traz problemas de outras vidas muito graves, como é o caso de reiterados suicídios, ele permanece criança no mundo espiritual, sim. E precisa do tratamento, e às vezes precisa dos médiums. Esse caso específico, essa criança tem um tumor na faringe. Por quê? Na vida pregressa, antes dela morrer afogada, em 3 vidas sucessivas, ela havia se suicidado ingerindo veneno. E essa ingestão de veneno, durante 3 vidas sucessivas, desagregou no corpo espiritual dela o centro de forças laríngeo, de forma tal que ela precisa reconstituir o centro laríngeo para poder reencarnar e vencer. E o interessante, que o Chico vai revelar, eu sei inclusive quem é essa pessoa, está encarnada aqui, em Belo Horizonte. Ele voltou, né, esse menino voltou, está na minha família, a família de minha mãe, e a vida inteira teve tendências suicidas, mas venceu a prova do suicídio, né? Ele se reconstituiu, então, no século XX, no final do século XX, início do século XXI. Então, nós temos que ter a sensibilidade de perceber também se o espírito comunicante é, de fato, sofredor ou é um mistificador. Aí vai ao bom senso dos dirigentes da reunião. Mas eu chamo a atenção o seguinte: não podemos descartar a manifestação de espíritos da forma infantil, porque ela pode realmente existir. Geraldinho. Em crianças no além. Geraldinho. Sim. Citando um caso que ocorreu comigo, minha família, eu e minha esposa frequentávamos um centro, e isso há muito tempo atrás, e realmente já estávamos casados há mais de 5 anos, e minha esposa estava relutante na questão maternidade. E numa das reuniões, um espírito se apresentou na forma infantil, dizendo um nome específico e falando que queria conversar comigo em particular. E ao chegar com um médium conversando comigo, no caso era uma médium, perguntou-me a queima-roupa: por que você não quer ser meu pai? Então, já observei a ligação que provavelmente estava ocorrendo há muito e muito tempo com relação a isso. E eu disse: olha, é melhor você tentar convencer a futura sua mãe, porque eu adoraria você ter como filho ou filha. Ela falou assim: filha. Então, eu falei: então, tá bom. E aí ela conversou em particular com minha esposa e 2 meses depois ela engravidou e nasceu minha filha. Olha, isso é uma coisa extraordinária, né? É uma coisa extraordinária. E a gente vê inúmeros casos, gente. Eu conheço inúmeros casos de reuniões mediúnicas que foram, inclusive, orientados pelo Chico, dessas manifestações. E talvez a que mais me tocou foi de um espírito que veio da Alemanha nazista. Esse espírito tinha sido... esse caso foi presenciado pela minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, na reunião mediúnica dela, em São Paulo. Ela residia em São Paulo. E esse espírito que se manifestou, inicialmente se dirigiu à minha tia, dizendo a ela que ia precisar muito dela, porque ele estava com um compromisso, um débito kármico muito grande,
e ele estava vindo da Alemanha e tinha, infelizmente, participado dos horrores do nazismo como enfermeira, um espírito de condição feminina, e que ela ia precisar muito da ajuda da tia Nair. E esse espírito se manifesta durante 6 meses, e chega, inclusive, a se manifestar como criança, pedindo a tia Nair que a amparasse, que em breve ela reencarnaria. E tia Nair entrava em contato com o Chico, pedindo orientação do Chico, e o Chico dava, naturalmente, as orientações precisas. Pois bem, esse espírito reencarna na família que era amiga de tia Nair em São Paulo, que reunia como pai um pai holandês e uma mãe norte-americana. E a mãe foi naquela época da talidomida. Não sei se vocês lembram desse caso, em que várias mães brasileiras, tomando o remédio da talidomida, sem saber as dificuldades que ocorreriam, as deformações que ocorreriam nos fetos em gestação, deram à luz durante a década de 60 a inumeráveis, centenas, milhares de crianças com debilidades físicas. Então, essa menina nasceu sem os 2 braços, né? Em decorrência da talidomida. E logo que ela nasceu, a tia Nair estava presente no parto. Naquela época não tinha ultrassom, não se sabia o sexo da criança, não tinha nada. O nascimento era uma surpresa, né? Mas assim que o bebê nasceu no hospital em São Paulo, que a tia Nair foi dado, engraçado é isso, que o pai, a mãe estava ainda sem ver a criança, e o pai ficou sem saber o que fazer com a criança, colocou no braço de tia Nair. E quando ela abre os paninhos ali para ver a criança e vê a criancinha sem os 2 braços, ela entende perfeitamente que era aquele espírito que havia se manifestado durante 6 meses, preparando a sua vinda, não é? E foi uma menina extraordinária, essa criança, né? E até hoje reside em São Paulo. Então, a questão é do bom senso, não é, gente? A gente tem sempre que se basear no bom senso, ter escuta. Eu acho que reunião mediúnica, principalmente os dirigentes da reunião mediúnica, precisam ter escuta, porque o sofrimento está em toda parte. E muitas vezes a gente tem um conhecimento intelectual da doutrina, no sentido de querer doutrinar alguém, e não é o caso. O caso é a gente ouvir cada espírito pedindo a inspiração dos nossos mentores espirituais da reunião de desobsessão, da reunião mediúnica, para que eles possam nos intuir sobre o que realmente está acontecendo ali, naquela manifestação. Para que, então, a gente possa discernir como conduzir o assunto. Oi, Renatinho. Quem é? Eu queria que você me falasse o seguinte: existe uma coluna específica só do nosso caminho de 24 patas? Desculpe, eu não ouvi direito. Não, existe uma coluna específica só para os nossos amiguinhos de 4 patas? Não, eles estão em toda parte. Em toda parte, né? Obrigada. Geraldo, tem uma dúvida? Quem é? Rodrigo Volkmer. Ô, Rodrigo, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Tendo em vista a questão da misericórdia divina, em relação ao receber, né, a todos nós no outro lado, com os nossos costumes ainda, né, nossas religiões, como se daria o receber dos nossos irmãos ateus? Também André Luiz cita o assunto no livro Os Mensageiros, quando ele mostra aquele pavilhão numa colônia espiritual de condição inferior,
nos umbrais da Terra, em que são acolhidos 2.000 espíritos que na Terra viveram o ateísmo e a negação da vida além-túmulo. E como você sabe, o pensamento é força. E um pensamento repetido diversas vezes se torna realidade. Então, se a criatura aqui na Terra, ela sistematicamente pensa no nada, pensa no não ser, quando desencarna, sem aceitar o processo da própria liberação do corpo físico e sem compreender que a vida continua além do túmulo, ela entra numa espécie de curto-circuito fechado mental de autoanulação, levando-a a dormir profundamente. Né? André Luiz vai relatar isso no livro Os Mensageiros, quando ele vê aquele pavilhão com 2.000 espíritos dormindo, alguns deles décadas. E ele relata para nós, por exemplo, o processo de despertamento, que é muito lento. Ele está lá ele participa como convidado de uma oração nesta colônia espiritual, dentro desse pavilhão, que se realiza todas as tardinhas, e ali diante de 2.000 necessitados, numa oração, se não me engano, dois apenas em 2.000 despertaram, mesmo assim em condições de demência. Interessante. Então nós temos que ter muito cuidado com a força do nosso pensamento, porque o nosso pensamento voltado para o materialismo, voltado para os vícios, voltado para o crime, voltado para o niilismo, acabará achando isso tudo. Embora compreendendo que tudo é transitório também. Não é? Esse estágio é um estágio transitório. Não é que o espírito vai ficar eternamente dormindo, mas ele vai despertar somente quando tiver condições espirituais de despertar, e, como o próprio André Luiz diz, por 2 mecanismos. O primeiro mecanismo é o mecanismo da dor, do sofrimento, que muitas vezes faz com que o espírito quebre esse ovo, vamos dizer assim, em que ele se encerrou. E o outro mecanismo é o tédio, porque o tédio também funciona como um desagregador da nossa conveniência ou um desagregador da nossa situação de conforto. Muito obrigado, Jardim. Geraldo, o próprio André Luiz era ateu. O próprio André Luiz era ateu, mas não, eu diria, se nós verificarmos bem, ele era mais descuidado do que ateu. Ele diz, por exemplo, que ele não preparou órgãos para a desencarnação. Olha que interessante. Porque ele sempre presenciou as atividades religiosas do mundo, nas igrejas da Terra, como um evento social, de encontrar amigos, de participar de batizado, participar de casamento, mas sem prestar atenção no cerne da pregação, na questão moral e ética que aquela religiosidade dos templos propugnavam. Então, de certa forma, ele foi um espírito mais descuidado de si mesmo do que propriamente um ateu convicto. Porque se ele fosse um ateu convicto,
ele não ia acordar, não. Mas até na prece que ele faz, quando ele é atendido e retirado, ele chama o Criador da natureza. Ele não chama o Pai, o meu Criador. Mas aí é aquela questão nós temos que lembrar que ele foi um grande cientista, não é? E os cientistas, Dr. Carlos Chagas, que era André Luiz, na última encarnação, os cientistas da Terra, infelizmente, por terem um preconceito em relação à religião, porque eles estudam tanto que eles se julgam sabedores, se julgam doutores, não é de posse da sabedoria. E geralmente olham as questões religiosas como questões de menor monta, de menor importância. E até mesmo chegam, duvidando de Deus, chegam a fazer chacotas da presença divina, não é? E isso é infelizmente, muito comum. Só que eles se esquecem que a evolução não se dá unicamente pela cultura e pela intelectualidade. A cultura, a intelectualidade e a inteligência são, sim, uma das asas da evolução, mas a outra asa é o sentimento. E dentro do sentimento, pelo qual todos nós vamos experimentar a conquista do amor, da fraternidade, da solidariedade, nós estamos sob o imperativo da religiosidade. É a religiosidade que nos chama o espírito ao desenvolvimento do sentir. Porque a religião nada mais é do que a religação da criatura ao Criador. De certa forma, é a saudade do seio paterno. E essa saudade, ela só vai ser religada à medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa fraternidade. Claro que a cultura, a inteligência, a intelectualidade são muito importantes e também vão fazer essa religação. Mas, como o Chico costumava dizer, ele tinha muita pena dos grandes intelectuais da Terra que se desviavam do Cristo, porque geralmente a pessoa de grande inteligência, de grande cultura, de grande saber mundano, quando ela erra, quando ela se engana, ela não admite que errou. Isso são palavras de Chico Xavier. Ao passo que aquela pessoa que se enganou ou resvalou no erro pelo caminho do sentimento, às vezes desvairado, ela sofre tanto que ela recupera-se mais depressa. Ela reconhece o erro e ela busca a sua própria renovação. Então, tudo na vida nos convida ao equilíbrio. O equilíbrio da razão com o sentimento. O equilíbrio da cultura com a fraternidade. O equilíbrio da inteligência com a solidariedade. Geraldinho? Pois não. Aqui é Valéria, boa noite. Boa noite, Valéria. Prazer. Geraldinho, obrigada. Uma dúvida, voltando à questão da reencarnação, dos desencarne das crianças, você falou que existem essas colônias espirituais, né? Eu até cheguei a ler esses livros, e que elas vão para essas colônias. Mas há casos, é uma pergunta, né? Há casos em que essas crianças podem voltar para o seio
familiar, dos familiares da última reencarnação, que elas tinham aqui na Terra e que estão no plano espiritual. Há casos assim que elas não vão necessariamente para essas colônias de crianças, e sim para o seio da família que já desencarnou, da última reencarnação? Obrigada. Olha, a questão que você coloca é uma questão complexa. Primeiro porque as crianças, elas não têm o livre-arbítrio ainda desenvolvido. Como nós, em nossas famílias, não deixamos nossas crianças fazer o que elas bem entendem, ou o que elas querem. E nós sabemos muito bem que as famílias que assim procedem se arrependem logo, não é? Da mesma forma, no mundo espiritual, essas crianças não vão poder continuar em casa, porque, naturalmente, os seus mentores e guias espirituais haverão de retirá-las ao seu próprio bem. Porque a presença delas no lar só será prejuízo para ambas as partes. Para os pais que sofreram a desencarnação prematura do filho, e a presença espiritual delas em casa, no lar, apenas vai fazer com que o sofrimento seja exacerbado. E para a criança, porque não deixará que ela evolua. Ela precisa evoluir, ela precisa crescer. Não é? O que eu perguntei, Geraldine, na verdade, é dos familiares que já desencarnaram. Ah, sim, isso é uma possibilidade. Aí sim é uma possibilidade. Mas para isso existe outra questão, que é a questão do merecimento. Ok. Precisamos saber se ela terá merecimento. Em segundo lugar, precisamos saber se ela tem laços reais de afinidade com os parentes do corpo físico, porque aí entra a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parentela pelos laços corporais e a parentela pelos laços espirituais. Às vezes, a nossa família espiritual nada tem a ver com os nossos parentes pelos laços do corpo físico. Uhum. Não é? E, às vezes, os verdadeiros familiares dessas crianças desencarnadas são pessoas que nós nem conhecemos, de outras vidas, que as aguardam no mais além em outros ambientes, que não o da nossa família corporal. Obrigada. Pois não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ah, eu vi que a Nusca queria falar, não sei. Oi, Geraldo, boa noite. Boa noite, Maria Cláudia. Eu posso falar? Desculpa. A Maria Cláudia entrou na frente. Pois não. Eu não estou te ouvindo, Maria Cláudia. Maria Cláudia, de Belo Horizonte, está ouvindo? Agora sim. Sim. Eu gostaria de finalizar aí com todos esses comentários. Eu sou médica de terra, eu sou pediatra e cardiologista infantil, e não ocasionalmente eu sou uma médica que recebe muitas crianças com anomalias diversas, e que, com toda certeza, pelo fato de eu ser também uma médium e participar aí dessas atividades mediúnicas todas, essa possibilidade de melhoramento aí da minha evolução. O livro Nosso Lar, ele nos dá um grande ensinamento de um médico que, na verdade, ele não tinha as condições, né, o aprimoramento necessário, e tem uma passagem linda nesse livro, quando apenas ele recebia orações de uma paciente que ele atendia, porque a secretária dele colocava, que era uma secretária bondosa, e que ele ficava chateado e atendia, mas assim, oh meu Deus, né? Que chatice. E que quando ele chegou no mundo espiritual, ele se deparou com a única pessoa que fez as orações por ele. Então, a importância de nós
ainda nesse momento evolutivo, terrestres, né, de acordo com a nossa condição e de amor, que a nossa evolução é pelo amor. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 3, na parte da criação, bem comentado pelo Espírito Miramês, toda essa nossa condição evolutiva, aonde nós estaremos de acordo com a nossa evolução do amor, da caridade. Exato. Que nós possamos aproveitarmos essas oportunidades de quando nós estivermos com pessoas, crianças principalmente, com essas condições, né, deformidades, essas doenças graves, que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos por essas, sempre, sempre, porque é oportunidade dos dois lados. E muitas pessoas acham que, coitada, essa criança nasceu com uma cardiopatia grave, então ela não pode, não vamos fazer o que podemos por ela, porque ela é muito grave, ou uma síndrome. Eu tenho vários pacientes que chegam para mim que têm uma sobrevida muito maior, porque eles foram tratados e não esquecidos. Então, gostaria de deixar esse relato. Muito bom relato, Maria Cláudia, porque exatamente esse é o papel, principalmente do médico espírita, não é? Não enxergar a criança doente, mas sim enxergar o espírito imortal. Sim. Que precisa ser tratado, acolhido, que precisa ser especialmente amado por todos nós para que ele possa superar os seus impedimentos. E todos os impedimentos serão sempre transitórios. Não é? Se não me engano, era a Tatiana que queria falar, ou quem, junto com a Maria Cláudia? Oi, boa noite. Boa noite, Tatiana. Queria agradecer essa oportunidade desse estudo, que é boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, assim, onde que existe mais relatos sobre os planos felizes e os celestes, que a maioria dos livros são planos ainda mais inferiores, e nos livros, assim, quais os livros que vocês indicam, onde a gente pode ter mais informação sobre esses planos, ou até em outros mundos, assim, não só da Terra, onde a gente tem informação. Eu não sei se isso ainda deve permanecer velado pelo aquilo que você explanou, assim, né, a gente ainda não está nesse nível, mas se isso é possível, o estudo mais aprofundado sobre os planos mais elevados, né, dos seres, porque eles né, nos livros eles comentam, mas eles não descrevem com mais detalhes, né, esses planos mais elevados. E eu tenho muita curiosidade, eu não sei onde buscar esse estudo, assim. Se existe também, não sei se existe. Sim, Tatiana, existe, embora seja realmente minoria das informações espirituais, que eu creio que você mesmo respondeu, que nós estamos mais próximos das complicações do umbral, das sombras terrestres, das trevas, ou então do plano das ciências e das artes, que está mais próximo de nós, e temos mais informações relativas a esses planos mais próximos. Mas nós vamos encontrar informações em mensagens esparsas, ou então em alguns trechos de livros de Chico Xavier, de Camille Flammarion e outros mais. Por exemplo, de Chico Xavier, nós vamos ver o livro Carta de uma Morta, que aqui citei, do livro da mãe do Chico, vai falar sobre esses planos. Ela fala, por exemplo, em outros planetas mais felizes do que a Terra, como, por exemplo, ela vai visitar Marte, ela vai visitar Saturno, e também vai visitar um planeta de um sistema trino fora do sistema solar. O próprio espírito de Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, por exemplo, vai citar como é a vida em Marte, um planeta já regenerado, um planeta de condição superior à Terra, e como os seus habitantes vivem.
Ele cita, por exemplo, que lá eles não se alimentam das vísceras dos animais, em hipótese alguma. E lá nunca existiu, na trajetória desta humanidade, os problemas relativos às guerras e às revoluções. Por isso mesmo, eles avançaram na frente da sociedade terrestre. E o espírito de Emmanuel vai escrever na abertura e nos primeiros capítulos do livro Renúncia, ele faz uma rápida descrição de um planeta chamado da condição feliz, que é um dos planetas que gira em torno do sistema estelar trino de Sírius, onde reside o espírito de Alcione. E lá ele relata maravilhas a respeito deste planeta, não é? Que é um planeta que já alcançou o máximo de sabedoria e de amor e que se dedica e se interessa pela harmonia, pela música universal. Há também relatos na época de Kardec, de Camille Flammarion, que era astrônomo francês e espírita. Ele vai escrever livros lindíssimos, por exemplo, Urânia, em que vai relatar diversos planos, diversos planetas mais evoluídos. Mas de forma, assim, mais detalhada, realmente nós não temos. Na obra de Kardec, na Revista Espírita, ele vai publicar, numa de suas edições, um relato do espírito de Bernard de Palissy, que tinha sido, em França, um desenhista e que havia se dedicado, se manifestado pela psicografia, aliás, pela mediunidade de psicopictografia de um dramaturgo francês chamado Victorien Sardou, e o Sardou como médico, aliás, como médium, desculpe, ele que era artista, literato, escrevia peças de teatro e era também espírita, amigo de Allan Kardec, ele vai receber, por exemplo, os desenhos das habitações em Júpiter. E você consegue, na Revista Espírita, ver esses desenhos. Por exemplo, ele desenha a habitação do espírito de Mozart, que vive em Júpiter. Ele desenha a habitação do espírito de Hahnemann, fundador da homeopatia, que também reside em Júpiter. E Allan Kardec conclui que Júpiter, de fato, é um planeta feliz, que abriga uma humanidade já evoluída na sabedoria e no amor. Há detalhes curiosos, por exemplo, sobre os animais em Júpiter, que já são bem mais avançados e inteligentes do que os animais terrestres, e as atividades mais grosseiras são deixadas para eles. Enfim, tem essas pinceladas que são dadas por diversos espíritos através de diversos médiuns. Pois não. Então, podemos seguir, minha gente? Vamos ver. Temos apenas 1 minuto. Vamos ver o próximo slide. Para a gente encerrar as nossas atividades de hoje, a mensagem de Neio Lúcio sobre o livro Nosso Lar. Essa mensagem está no livro Sementeira de Luz, psicografada por Chico Xavier no dia 18 de agosto de 1943. E ele vai dizer: as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividade na Terra. Então, vejam bem, a Samira tinha falado comigo: Geraldinho, você mandou só 28 slides para 2 horas. Eu acho que nós não fizemos 8, né, Samira? Meu querido, é que quando tu enviaste, deu erro. E eu queria saber se eram só aqueles 28
ou alguma coisa tinha sido bloqueada. Eu tinha certeza que ia ser brilhante, mesmo que não mandasse nenhum. Não é questão disso. É justamente a riqueza que nós podemos tirar do livro de André Luiz, das informações espirituais que ele nos traz. Como aqui disse Neio Lúcio, são sugestões que valem como programas valiosos para os nossos estudos aqui na Terra, em todos os departamentos da atividade humana. Então, são imensas as bênçãos que nós recebemos da obra de André Luiz. Vamos ver o próximo, só para ver se tem mais alguma coisa para a gente fechar aqui. Aqui fica como provocação, tá bom? A gente continua o mês que vem, já tem data definida, né, Samira? Mas olha bem. Tem no dia 20 de novembro. 20. Vou pedir a Madalena que insere. Já fechei o som. 20 de novembro. Dia 20 de novembro, então, nos reunimos na sexta-feira, 18 horas, dando continuidade a esse estudo. E aqui vem uma provocação que eu coloquei de propósito. Está no livro No Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro. O espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. O que vocês podem me ajudar neste próximo mês de estudos, né? Eu estou convidando vocês todos a estudarem este tema, para que a gente chegue no dia 20 de novembro tentando entender esta frase de André Luiz. O espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Tá bem? Maravilhoso, Geraldinho. Nossa, tu não quer ficar mais 2 horas? Nós ficamos. Não, nós sabemos. Querido, muito, muito bom. Muito, muito bom. Nós além de te agradecermos, agradecemos também a presença de todos vocês. Vamos solicitar novamente que aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam, que não compartilhem o link. Nós temos que manter esse grupo com este propósito, que é estudar profundamente a doutrina espírita, através das obras de André Luiz. Muito, muito obrigada. Vão recebendo as novas informações que o Geraldinho me passar, eu passo também para vocês. Obrigado a todos, Geraldinho. Um bom fim de semana, querido. Amanhã nós temos a jornada médico espírita da Serra Gaúcha, que vai iniciar às 8 da manhã até às 20 horas. Está no site da ANE, quem quiser se inscrever, será um prazer tê-los conosco. Vamos estar com o Décio Iando, o André Luiz Ramos, que beleza. O Paulo Frutuoso, o Jorge Daer, e por aí vai. Obrigado, minha gente. Um beijo carinhoso em todos. Grande. Nos despeça em paz. Obrigado. Nos dê a paz nesta noite, não é? Pedindo a Ele que nos abençoe e nos guarde. Pode continuar nessa bênção para todos. Então, vamos agradecer a Deus neste momento. Elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo o convívio fraterno que a multimídia nos favorece. Unir irmãos pelo coração e pelo pensamento em diversas cidades do mundo, no mesmo propósito de estudo e meditação de ordem superior. Que os nossos benfeitores e mentores amigos, em nome de Jesus, nos fortaleçam, nos amparem e nos instruam sempre, iluminando o nosso caminho no roteiro de verdade e vida que devemos seguir. Assim agora
como para todos sempre, assim seja. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado, gratidão a todos. Boa noite, gente. Boa noite.